Hoje estou acompanhado da minha esposa, Lohana, está aqui. Sempre um privilégio servir ao Senhor e principalmente servir em família. Isso é promessa de Deus para nós, é o nosso primeiro ministério, né? Então, estar sempre acompanhado da minha esposa é sempre uma alegria, uma honra muito grande. Eu gostaria de convidar você, nessa noite, a abrir a palavra do Senhor, acessar aí no seu aplicativo, lá em Gênesis, capítulo 22, iremos ler do primeiro versículo até o quinto versículo. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, princípio de todas as coisas. Onde inicia a história da humanidade, onde se inicia a história desse relacionamento de um Deus poderoso conosco. Você que achou aí, Gênesis capítulo 22, diz amém. Quem não achou, falei misericórdia. Estou procurando ainda. Se todos acharam, então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Em outras versões, eis-me aqui, Senhor. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes em que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Irmãos, eu tenho uma memória boa. É uma das minhas características, eu costumo guardar algumas questões com facilidade, nomes, números. Desde pequeno, minha mãe, ela sempre falou, se você ficar perdido, você precisa ter um número aí decorado para você poder voltar para casa. Aí eu fiquei preocupado, eu não decorei um não, decorei uns 10 números da minha mãe, do meu pai, residencial da casa, residencial da casa da minha avó, número do meu tio-avô, eu decorei muito número, eu tinha facilidade com isso. Documentos, CPF, RG, esses documentos sei de cabeça, CEP, desde muito novinho, muito pequeno. Mas tem uma história que eu não consigo me esquecer, e eu acho que tem até um pouco a ver com aquilo, né, que quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece, né? Você já ouviu esse ditado, e eu acho que tem assim uma associação com isso. Eu ainda pequeno, provavelmente uns 4, 5 anos, eu frequentava a casa da minha bisavó. Minha bisavó, ela é viva até hoje, mas ela morava em Travessão. E aí a tradição da família era a gente ir para a casa lá de Travessão, e aí tinha um almoço para todos os filhos da minha bisavó, os 6, minha avó e os irmãos, os sobrinhos, né, da minha avó e os filhos, meu pai e minha tia, e os bisnetos da minha bisa também, no caso eu, depois outros priminhos pequenos. A gente tinha um costume de ir lá para a casa da minha bisavó, e eu frequentava a Igreja Batista Estrada do Paraíso, o culto lá com a Igreja Batista Estrada do Paraíso, 3 quilômetros mais ou menos ali da casa da minha bisavó. E aí ia para lá, almoçava, era sempre o mesmo cardápio, galinha ensopada, frango assado e carne de porco. Eu acho que é um padrão de dia de domingo, né? Galinha ensopada, frango assado, aí a carne de porco, a família, por ser muito grande, tinha sempre essas 3 carnes. Aí a gente ficava lá a tarde toda, tempo de bate-papo, e chegava o iniciozinho da noite, se arrumava para ir para o culto.
Teve uma vez que, em meio a essa questão do ajuste, deu a hora de tomar banho para ir para o culto, meu pai me chamou para ir para o banho, e eu falei, eu não vou não, eu não quero tomar banho não, porque hoje eu não vou para o culto. Ele, rapaz, você está pensando que você quer em 4, 5 anos? Está querendo dizer que você não vai para o culto? Não, você vai para o culto sim. Não, eu não vou para o culto hoje, eu quero ficar aqui, quero ficar brincando, não vou para o culto. E ele insistiu, dizendo, não, nós vamos para o culto. Me pegou e me levou para tomar banho junto com ele, já que eu não tinha ido tomar banho, me pegou para tomar banho junto com ele. Quando a gente encerra o banho, ele sai, se enxuga, quando eu saio, quando ele vai tentar laçar a criança assim na toalha, né, você sabe como que é, para ficar enroladinho, eu abri a porta e parecia um touro do rodeio, que viu a cancela aberta e sai correndo. Do jeito que eu estava molhadinho, saí correndo, fui para o quintal, deitei e virei um bife empanado. Comecei a rolar na terra, para um lado e para o outro. Tipo assim, foi o meu voto de protesto. Eu falei que eu não ia para o culto, que eu queria ficar sujo, então eu vou ficar sujo. Fiz lá um bifezinho empanado de mim mesmo. E aí nessa que eu fiz isso, ele foi lá, ele me deu um pega, irmãos, que assim, é aquilo. Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. E foi assim, eu fiquei assim, Jesus amado, nunca mais. Eu quis evitar tomar, inclusive tomei banho antes de vir para o culto hoje. Brincadeira à parte. Brincadeira à parte, mas assim, eu me lembro que eu tentei desobedecer à vontade do meu pai ali para poder irmos para o culto. Mas o que eu queria fazer a gente refletir nessa noite é que muitas das vezes nós erramos, desobedecemos à vontade do pai, mas comparando com a minha situação, uma criança de 4, 5 anos, imatura, sem discernimento, sem compreender o que de fato o meu pai queria para mim, mas agora nos colocando nesse posicionamento diante do Senhor. Será que, obrigado meu irmão, será que nós temos sido filhos obedientes à vontade do Pai? Ou será que nós temos sido filhos desobedientes à vontade do Pai para as nossas vidas? Será que a gente está seguindo a vontade do nosso coração? Ou a gente está seguindo os propósitos do Senhor para as nossas vidas? Se eu pudesse dar um título para a reflexão dessa noite, se eu pudesse enfatizar esse momento de Abraão, esse ensinamento de Abraão, o pai da fé para nós, nessa noite, seria como viver as promessas de Deus. Como viver as promessas de Deus. Abraão, um homem de fé, que desfrutou de grandes promessas de Deus, certamente era um homem que seguia a vontade instituída por Deus para a vida dele. É interessante a gente observar todo o contexto narrativo, onde Abraão aqui ele está desfrutando de talvez a maior promessa que ele recebeu. Abraão, um homem que sempre teve um relacionamento muito forte com Deus, no início da sua vida, entende um direcionamento que é preciso sair de Ur dos Caldeus, vai em direção a uma outra terra. Nessa outra terra ele ouve a voz do Senhor dizendo: sai da sua terra, da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Depois, com 90 anos de idade, recebe então uma grande promessa: Abraão, farei de ti pai de multidão. Só que tinha um dilema, a sua esposa era estéril, e aí, mediante essa situação, mediante esse problema, Abraão, Sara, confusos, sem saber o que fazer, como tornar essa promessa uma realidade, eles tentam seguir a vontade própria para que a promessa seja cumprida. Sara orienta Abraão a se deitar com a sua serva Agar,
Eles vão lá, se deitam, têm um filho, nasce Ismael, mas Deus diz: Abraão, não é esse o filho da promessa. O filho da promessa que eu tenho para você é um filho que vai nascer de Sarai, de Sara, que futuramente ia ter seu nome trocado. Vai vir ainda o filho da promessa. E aí então, no capítulo 21, um capítulo antes, a gente vai ver essa promessa se cumprindo. Isaque nasce, passa alguns momentos, Abraão se encontra com um rei chamado Abimeleque. Quando ele se encontra com esse rei, Abimeleque, o rei, perante a ele fala: certamente, Abraão, você é um homem usado por Deus, certamente, Abraão, você é um homem cheio da presença de Deus, que Deus coloca a mão sobre você. Por favor, não faça nada contra nós. Abraão: não, tudo bem, eu não faço nada contra vocês, mas em contrapartida, eu gostaria de reivindicar um poço, porque eu cavei um poço, e aí vocês tomaram um poço de mim, e por isso eu não estou conseguindo desfrutar do que Deus tem para mim, porque assim, eu estou no meio do deserto, eu preciso de água para alimentar lá a minha família, água para poder dar para os meus animais, não tem como, e eu cavei aquele poço. E aí o Abimeleque: não, tranquilo, ok. Aí Abraão vai lá e entrega 7 animais ao rei Abimeleque. Abimeleque pergunta: por que você está fazendo isso comigo, Abraão? Não, isso daqui é uma maneira da nossa aliança, de assim, estamos aqui agora provando que esse poço é meu, e eu estou aqui, ó, esses animais representam que você está de acordo, que o poço é meu. E aí o Abimeleque aceita os animais, o poço é conhecido como poço do juramento. E aí a gente chega no capítulo 22 e diz: alguns tempos depois, ou seja, depois de tantas dificuldades, depois de tantos problemas, Abraão aqui tinha cerca de 135 anos. A sua expectativa é: agora eu posso descansar. Passei por lutas, passei por dificuldades, empreendi, viajei, um nômade, monta tenda, desmonta tenda, segue a vontade de Deus, mas com 135 anos, ele provavelmente já estava na expectativa de que minha jornada terminou, chegou o momento de eu desfrutar da minha promessa. Mas aqui, o Senhor chama Abraão para um bate-papo. O Senhor, por mais que Abraão tinha ali um sentimento de missão cumprida, o Senhor estava falando: Abraão, eu tenho mais para a sua vida. Abraão, eu tenho mais promessas para você. Abraão, eu quero te levar a um nível de mais profundidade. E o Senhor, nessa noite, Ele também nos diz que Ele tem mais para as nossas vidas. Você crê nisso? Tem mais do Senhor para a sua vida, tem mais do céu para ser estabelecido na sua vida, tem um derramar do Senhor para ser derramado na sua vida, mas para isso, nós precisamos ser obedientes ao direcionamento de Deus para nós. Uma coisa é certa, irmãos: colheremos daquilo que plantamos. Não tem como fugirmos disso. Se semeamos laranja, não tem como colher maçã. Os que semeiam laranja, colhem laranja. Se nós queremos desfrutar das promessas de Deus, precisamos estar sensíveis à vontade de Deus para as nossas vidas. Olhando para Abraão, nós vemos o resultado da sua fé. Ele não é o pai da fé à toa.
ele não tem esse título, não é marcado, não inicia ali o livro de Hebreus, o capítulo 11, falando sobre os heróis da fé, não é em vão que Abraão é mencionado. É porque Abraão, ele tinha uma vida de obediência. E a pergunta que nós fazemos, olhando para esse texto, entendendo como viver as promessas de Deus, a pergunta é: o que fazer então para desfrutar das promessas de Deus? Se Deus tem promessas para a minha e para a sua vida, o que nós devemos fazer para desfrutar dessa promessa? E em primeiro lugar, nós vemos aqui com Abraão, que para o que nós devemos fazer para desfrutar das promessas de Deus é que nós não podemos nunca deixar de ouvir a voz de Deus. Nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Irmãos, o primeiro versículo deixa muito claro para nós. Observa o primeiro versículo. Algum tempo depois, Deus pôs à prova a Abraão. Deus chamou Abraão. E Abraão respondeu: eis-me aqui. Abraão, idoso, na faixa dos seus 135 anos, alguns estudiosos dizem 137 anos, porque no capítulo seguinte já vai começar a introduzir a questão da morte de Sara, e a diferença de Sara para Abraão são 10 anos de diferença. Ela morre com 127 anos, Abraão tinha 137, então está ali, entre 135 e 137 anos, Abraão ouve a voz do Senhor o chamando. Nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Irmãos, Abraão, ele poderia ter justificativas para dizer que ele não precisava mais ouvir a voz de Deus. Ele já tinha vivido grandes experiências. Ele já tinha saído de uma terra, já tinha ido para a terra prometida. Abraão já tinha desfrutado da maior promessa que ele mais esperava. O Senhor diz: Abraão, eu farei de ti pai de multidões. E isso vai acontecer por meio do seu filho junto com Sara. Ele já tem um filho com Sara. Ele já desfruta da promessa. Abraão poderia dizer: eu estou vivendo as promessas de Deus. Ele poderia até cantar a música: não, eu vou viver, eu estou vivendo a totalidade da promessa, o Deus de obras completas. Ele poderia cantar: eu estou vivendo a totalidade da promessa. O Senhor me deu um filho, disse que serei pai de multidões, falou que essa terra aqui é uma terra abençoada. Mas mesmo depois de grandes experiências, Abraão não deixou de ouvir a voz de Deus. Irmão, independente da experiência que você já teve, nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Nós não podemos nos limitar a situações, a circunstâncias e a experiências já vividas. Muitas das vezes, deixamos de ouvir a voz de Deus por conta de barreiras que nós mesmos colocamos. Abraão poderia dizer: eu já sou idoso, eu tenho 135, eu tenho 137 anos, Deus provavelmente não tem mais o que falar comigo. Quantas vezes a gente usa isso? Eu sou
limitado, eu não sei falar, ou se não, eu já estou velho. Mas quem aqui tem mais de 135 anos? Levanta a mão, por favor. Irmão, meus irmãos, se um homem de 135 anos foi chamado a uma jornada em direção ao monte, por que que eu e você não podemos ser obedientes ao chamado de Deus para as nossas vidas? Até quando iremos colocar barreiras e limitações onde Deus não vê limitação? O Senhor não olha com olhos humanos. A perspectiva do céu é diferente da perspectiva da terra, meu irmão. Quem chama é o Senhor. É Ele quem capacita. Uma coisa é certa, se o Senhor fala, nós precisamos ouvir a sua voz. Eu te pergunto, o que tem te impedido de ouvir a voz do Senhor? Quais têm sido as barreiras, quais têm sido os bloqueios que têm te impedido de ouvir o Senhor te chamando? Independente se você já teve grandes experiências, independente se você nunca teve nenhuma experiência, se você está aqui presente nessa noite, o Senhor te trouxe aqui para te dizer: ei, eu quero ouvir da sua voz, eu quero que você ouça a minha voz, e eu quero ouvir uma resposta: eis-me aqui. O Senhor só aguarda isso. É interessante que, às vezes a gente, nesse relacionamento com Deus, lida como se nós fôssemos uns idosos. Minha bisavó, hoje ela está com 94 anos, se não me engano. E aí a gente vai lá na casa da minha avó, ela fica lá sentadinha. Aí a gente está conversando assim, e ela está cabisbaixa. Tem todo um cenário, já perdeu o esposo, meu bispo faleceu em 2018, perdeu um filho logo em seguida. Então tem um baque emocional, ela tem ali aquela questão do luto, da depressão, que é uma luta constante, mas também a idade avançada já não tem um pensamento, um raciocínio tão legal. Mas é interessante que ela na mesa, a gente conversa com ela e às vezes ela está longe, distante. Mas tem coisas que a gente fala, que ela dá risada, responde, interage, aí a gente diz: rapaz, você escolhe o que você quer ouvir. Você conhece algum idoso que parece, não, ele escolhe o que ele quer ouvir? O que não é para ouvir, ele ouve, mas o que é para ele ouvir, você morre ali falando, e ele não ouve. Você fica na briga. A avó da minha esposa, ela está precisando usar o aparelho auditivo, irmão, para falar com ela antes do aparelho, era uma dificuldade, tinha que gritar, falar alto, televisão nas alturas, com dificuldade de ouvir. Mas tinha coisas que falava baixinho, que ela estava ali, prestando atenção, ouvindo. Às vezes a gente age como se fôssemos idosos, espirituais, e escolhemos aquilo que queremos ouvir da parte de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, independente do cenário e circunstância, nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Os nossos ouvidos precisam estar sensíveis à voz do Senhor. O Senhor quer que você ouça a voz dele, e ele aguarda de você: eis-me aqui. Senhor, eu estou ouvindo a tua voz. Muitas das vezes nós esquecemos que o silêncio também é resposta. Não fique em silêncio. O Senhor aguarda o seu retorno. Eu te faço uma pergunta. A última vez que Deus te deu um direcionamento, você obedeceu ou você ignorou? O que hoje tem te impedido de ouvir claramente a voz de Deus? Você tem falado mais com Deus
ou você tem escutado mais a voz do Senhor? Quem tem decidido a sua vida? Deus ou os seus próprios desejos? Uma coisa eu garanto: quem perde sensibilidade também perde direção. Se nós perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, consequentemente, nós não sabemos para onde devemos ir. Nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Mas também, além de sempre ouvir a voz de Deus, entregue o que você tem de melhor. O versículo 2, o Senhor pede isso a Abraão. Abraão, tome seu filho, seu único filho que o ama, e o ofereça como holocausto. É interessante que no capítulo 21 é um momento onde Deus direciona Abraão a falar para Agar seguir com Ismael. Olha, deixa Agar e Ismael seguir para uma nova terra, ele também vai ter um grande povo, ele também terá uma grande multidão, a minha mão vai estar sobre a vida dele, ele não vai perecer. E aí então Abraão só fica com Isaque de filho, o filho da promessa. E o filho da promessa é colocado em xeque. Por quê? Porque o Senhor fala: tome o seu filho, seu único filho a quem você ama. E em sequência o versículo vai dizer lá no final: ofereça-o, ofereça esse filho amado como holocausto, ofereça esse filho amado como oferta. Irmãos, o que o Senhor está dizendo para nós é: sempre entregue o seu melhor. O parâmetro de entrega a Deus não é coisas boas, mas é o que nós temos de melhor. Muitas das vezes não desfrutamos de promessas, porque negligenciamos entregas e sacrifícios. O Senhor não pediu grandes novilhos, apesar de Abraão ter. O Senhor não pediu mais tempo a Abraão, apesar dele ter. Mas o Senhor pediu para que Abraão entregasse o que ele tinha de melhor. Será que nós amamos mais a Deus ou amamos mais as coisas que Deus pode nos proporcionar? O Senhor aqui está testando o coração de Abraão. Abraão, eu não quero 90%. Abraão, eu não quero 95% de entrega, eu não quero 98%, eu não quero 99%. Eu quero o que você tem de melhor. Olhar hoje é muito fácil. Nós sabemos o final da história. Isaque não precisou ser sacrificado. Mas Abraão não tinha noção dessa informação. O Senhor pede a Abraão o que ele tinha de melhor. E Abraão prontamente responde ao Senhor, por mais que seja difícil, por mais que seja doloroso, a entrega vale a pena. Entregar o que temos de melhor faz parte para desfrutar das promessas de Deus. Vivemos um tempo onde o nosso nível de entrega não tem sido o melhor para o Senhor. Nós negligenciamos a entrega, nós parcelamos, nós condicionamos, nós não aplicamos todas as nossas forças, até damos forças, até fazemos por onde, mas a questão é: será que entregamos o melhor? Ou tem mais a ser feito? Ou o melhor tem sido para a área profissional, ou o melhor tem sido em um tempo dedicado a um lazer, a um hobby. O seu melhor tem sido confiado a quem?
O que você tem de melhor tem sido oferecido a quem? A pergunta é: se Deus te pedisse o que você mais ama hoje, você entregaria? Será que você estaria disposto a entregar o que você mais ama ao Senhor? Se você não consegue entregar aquilo que você mais ama, com certeza o que você mais ama não é uma promessa, mas sim um ídolo. Porque ídolo rouba lugar no coração. Para ídolos nós construímos altares. Muitas das vezes, pegamos promessas e transformamos em ídolos. Construímos altares. Quando na verdade, o único altar que pode ser construído pelo nosso coração deve ser ao Senhor. O que você tem guardado, que na verdade já deveria estar no altar? O que você tem guardado, que na verdade é o seu melhor, que o Senhor tenha aguardado essa entrega, para que você consiga desfrutar das promessas de Deus? Irmãos, Abraão, ele não entrou em uma negociação de barganha, ele não tinha dimensão do que aconteceria, mas certamente aqueles que entregam o que tem de melhor, eles vivem e desfrutam das promessas de Deus para a vida deles. Qual tem sido o seu nível de entrega? Será que tem mais para ser entregue? Será que você pode dar mais ao Senhor? O Senhor, Ele aguarda isso de nós. O Senhor nos diz para nunca deixarmos de ouvirmos a sua voz, entregarmos o que temos de melhor, mas também para respondermos com prontidão. É interessante a gente analisar o terceiro versículo. O terceiro versículo vai dizer que na manhã seguinte, bem cedo, ou em outras versões, ainda pela madrugada, Abraão arrumou o animal, arrumou os preparativos para serem entregues no altar e partiu em direção ao local que Deus tinha indicado. Abraão aqui ensina para nós que precisamos responder com prontidão. Nós não podemos ficar adiando uma resposta. Vivemos uma geração procrastinadora, vivemos uma geração que não consegue mais responder com prontidão. Sempre deixamos para depois, ouvimos um comando, entendemos esse comando, entendemos a necessidade, mas deixamos para depois. Abraão ouve a voz de Deus, entende o que Deus pede, e ele não espera passar uma semana, não espera passar um mês, mas na manhã seguinte, ainda bem cedo, ou ainda pela madrugada, Abraão prepara tudo, arruma jumento, arruma os animais, o holocausto ia ser levantado, o altar seria construído, pega os seus servos e o seu filho, e vai em direção ao lugar em que Deus tinha direcionado. Irmãos, existem números que nos assustam. As pesquisas mostram que 25% dos adultos, eles atrasam em tratamentos e exames, mesmo sabendo que precisam. 25% sabe que precisa ir ao médico, fazer exame, reconhece que a saúde está debilitada, mas mesmo assim atrasa. 20% dos adultos se identificam como procrastinadores. Isso significa que 1 a cada 5 adultos transforma procrastinar em rotina. 1 a cada 5 se considera, não, eu sou procrastinador. Isso são dados da nossa sociedade.
Pessoas gastam em média de 55 dias / ano adiando tarefas importantes. Isso equivale a 2 meses por ano presos na procrastinação. 2 meses do ano, dos 12 meses, 2 meses são perdidos com procrastinação. Nós perdemos 2 meses por procrastinação. Isso está explícito na sociedade. Se você vai fazer um exame, esse exame é daqui a quanto tempo que você vai ter uma resposta? No serviço, você pode dar resposta em quantos dias? Se a gente faz uma compra na internet, um prazo longo em dias úteis. As pessoas só querem mais tempos, dias úteis, para tomadas de decisões importantes e difíceis. Abraão estava diante de uma tomada de decisão muito importante e muito difícil. Mas ele não falou: Senhor, me dá uma semana útil aí, me dá 7 dias úteis. Senhor, me dá 10 dias, eu preciso de um mês. Não, na manhã seguinte, por mais difícil que seja, Abraão estava respondendo com prontidão. Por quê? Porque ele não agia mediante ao seu querer, mas ele agia mediante a vontade de Deus para a sua vida. Nós não podemos responder com exatidão e firmeza apenas aquilo que favorece a nossa vontade. Irmãos, nós precisamos responder ao Senhor com exatidão, por mais que seja um sacrifício. Igreja tem deixado de ser igreja, porque não está disposto a viver sacrifício e nem a responder com prontidão. Negligenciamos a responsabilidade que cabe a nós. Pregar o Evangelho, ser um embaixador do Senhor, viver em prol do reino, edificar o corpo de Cristo. Mas quando isso exige sacrifício, quando exige a nossa entrega, nós, Senhor, eu estou sem tempo, o dia está corrido, a semana está corrido, o serviço está puxado, a família está precisando. Até quando o Senhor não vai ser prioridade em nossas agendas? Até quando iremos adiar os propósitos do Senhor para nós? O que você tem adiado? Arrependimento? Amanhã eu me arrependo. Amanhã eu confesso o meu pecado. O que você tem adiado? Uma vida de santidade. Por mais que seja preciso abrir mão e pagar preço, o Senhor quer de nós uma vida santa. O Senhor quer verdadeiros adoradores, arrependidos. O Senhor quer pessoas que se reconciliem com Ele. Obediência atrasada é desobediência disfarçada. Às vezes a gente adia o tempo de cumprir com a obediência, mas na verdade isso se torna uma desobediência. Por favor, responda com prontidão ao que o Senhor tem te direcionado. Além de responder com prontidão, nunca deixe de ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, além de nunca deixar ouvir a voz de Deus, entregue o que você tem de melhor. Em terceiro lugar, responda com prontidão. Em quarto lugar, olhe para o alto. O versículo 4 vai dizer: no terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu de longe o local. É interessante a gente ver a narrativa que Deus fala: Abraão, pega o seu filho, pega lá o material para preparar como altar, você vai oferecer o seu filho, vá para o lugar que eu lhe mostrarei. Abraão é obediente. Mais uma vez ele está indo para um lugar que o Senhor ainda iria mostrar. Mas no terceiro dia de viagem, Abraão levanta a cabeça,
levanta os seus olhos e consegue, mesmo de longe, avistar aquilo que Deus tinha para eles. O Senhor não quer que você ande de cabeça baixa. O que faz a gente andar de cabeça baixa é o pecado. É o pecado que tira de nós a credibilidade, a dignidade. O Senhor, Ele tem uma vida digna para nós. Apesar de pecadores, o sangue dele nos lava de todo o pecado. Ele nos dá a condição de poder estar em meio à sociedade. Ele nos ressocializa. Nós não éramos merecedores, pecadores, impuros, separados, sujos, mas purificados pelo sangue do Cordeiro. Agora, de cabeça erguida, com dignidade, tomando posse daquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor não quer que você ande de cabeça baixa, pelo contrário, Ele não quer que você fique sem visão, olhando para o chão, aquém daquilo que tem para você. Levante os seus olhos, pois dessa forma o Senhor irá mostrar o lugar, por mais que seja longe. Ainda estava longe, mas quando Abraão levantou os olhos, ele conseguiu avistar. Por mais que você ainda esteja longe, levante a cabeça que o Senhor irá te dar visão. A visão vem do alto, irmão. A providência de Deus sempre vem do alto. Nunca vem provisão do chão, nunca vem provisão de mesmice, irmão. Erga a cabeça. Está passando pela prova, pela dificuldade, é entrega, é sacrifício, levante a cabeça. Tem mais de Deus para você. Ele irá te mostrar, te dar o direcionamento. Conta-se uma história que, uma vez um ovo de águia caiu de uma árvore que estava lá, a águia preparou o espacinho, o ovo de águia caiu em cima de um galinheiro. E aí, aquela águia foi chocada pelas galinhas, nasceu junto com os pintinhos, e ela começou a viver a realidade daquele galinheiro. E qual que era a realidade? Ciscava, andava para trás, se alimentava ali de milho, e todo dia, aquela situação, aquele cenário, até que aquela águia começou a ficar angustiada. Ela não estava satisfeita mais em ciscar e andar para trás. Os voos dos frangos eram voos rasos, não ultrapassavam o muro. 3 batidas de asa, na altura do muro, retornava para o chão, e cisca, anda para trás, bica o chão, se alimenta do que tem apenas no chão. E aquela águia vivia uma angústia dentro dela. Tem mais para mim, eu quero viver coisas novas, eu não quero mais ficar andando para trás. Até que um dia ela olha para o céu, e ela vê uma águia majestosa cortando as nuvens. Ela olha para aquela ave voando alto, ela olha para aquela águia indo tão longe, e algo dentro dela despertou, dizendo que o coração dela batia mais forte, uma voz interior dizendo: isso é quem você é. Você nasceu para viver e voar dessa forma. Então aquela águia correu, saiu do galinheiro, abriu as suas asas, saltou, teve medo, mas continuou. E em meio a esse salto, em meio a essa situação, quando ela sentiu o vento sustentando as suas asas, ela desfrutou de um voo extraordinário. Aquilo que estava dentro dela era muito maior do que o lugar onde ela estava.
Por quê? Porque ninguém foi criado por Deus para viver como uma galinha. O Senhor não te criou para viver como galinha, ciscando e olhando para baixo. Ele te criou para que você voe como águia. Voos grandes, velozes e com uma grande visão. Levante seus olhos. Você é uma águia. Você recebe uma visão diferenciada, e essa visão não vem de você, essa visão vem do Senhor. Levante a sua cabeça, tenha uma certeza, a provisão, ela vem do alto. Mas você pode falar: Vitor, eu estou em meio ao deserto, eu estou em meio a uma situação tão complicada. Irmãos, Abraão também estava no deserto, ele também estava diante de um cenário que precisava de um grande sacrifício, mas ele levantou a cabeça. Eu vou mais. O povo, quando passava o seu período dos 40 anos no deserto, eles não tinham como plantar, eles não tinham de onde colher, mas todos os dias a provisão vinha do alto. O maná do Senhor derramava a cada manhã. O alimento não faltou, mesmo em meio ao deserto. A provisão nunca deixou de vir do alto. A provisão do Senhor para a sua vida nunca vai deixar de vir do alto. Olhe para cima, levante sua cabeça. O Senhor não te chama a se comportar como galinha, Ele quer que você voe como águia. Quem olha para baixo nunca enxergou o monte da promessa. Abraão só consegue enxergar o monte da promessa porque ele levanta os teus olhos. Para a gente concluir, além de ouvir a voz de Deus, entregar o que nós temos de melhor, responder com prontidão ao Senhor, olhar para o alto, para desfrutar das promessas de Deus, é preciso que você confie na provisão do Senhor. O versículo 5, Abraão pede ali para os seus servos ficarem para trás, ficar por ali, e ele diz para os seus servos: nós, eu e Isaque, vamos adorar e depois voltaremos. Irmãos, Abraão confiava na provisão do Senhor. A palavra era a seguinte: Abraão, vá com teu filho, ofereça-o como holocausto. Na continuidade do texto, Isaque pergunta: pai, cadê o holocausto? Cadê a oferta? Pai, cadê o novilho? Abraão nunca deixou de crer na provisão do Senhor. Eu imagino a mente de Abraão, em meio a tantas experiências. Sai de sua terra e da sua parentela e vá para a terra que eu ainda lhe mostrarei. Irmãos, quando ele sai da terra, ele não tinha destino. Ele não sabia para onde iria, o que faria, como viveria. Mas ele estava seguindo uma promessa. Abraão viveu por promessa. Um homem convicto, obediente à voz de Deus e ao direcionamento do Senhor. Abraão confiou na provisão de Deus. É interessante a gente olhar para o primeiro versículo. O primeiro versículo vai dizer que Deus colocou Abraão à prova. E se você parar para pensar em prova, prova nunca foi limite para ninguém. A prova não é para te fazer parar a sua caminhada.
A prova não é para que você tenha medo, a prova não é para que você regrida, a prova não é para te limitar, mas a prova ela serve para te avaliar e te aprovar para um nível mais profundo. Só passa de ano na escola quem faz prova. A prova nunca foi para limitar alguém, pelo contrário. É na prova que nós somos testados e pela prova somos avaliados se estamos aptos para ir para o nível mais profundo. Deus está falando aqui com Abraão: Abraão, eu quero te levar ao nível mais profundo, mas para isso, antes eu preciso te provar. O Senhor nessa noite, Ele está falando para nós, essa prova não é em vão. Essa prova é para que você viva um nível mais profundo. Confie na provisão de Deus, porque quem sobe em fé sempre desce com provisão. Quem anda por meio de fé, tem certeza que independente de como vai ser respondido, a resposta é garantida, meu irmão. Deus põe Abraão à prova, mas essa prova não é para limitar. Essa prova que você está passando, tenha certeza, as promessas de Deus permanecem de pé para a sua vida. Basta você confiar na provisão do Senhor. O problema é que muitas das vezes a nossa fé não está na promessa, mas sim em nosso controle. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: sua fé ela está firme na promessa ou no controle? Porque promessa não se cumpre no discurso, promessa se cumpre na obediência. Só obedece àqueles que estão dispostos a viver por meio da fé. Passo de fé é difícil, irmão. Passo de fé é muito difícil, mas vale a pena obedecer o direcionamento do Senhor. Eu concluo, peço os meninos para subirem aqui já, para a gente finalizar com esse momento de oração, dizendo para vocês: o Senhor tem promessa para a sua vida. O Senhor tem promessa para vocês como igreja. Esse tempo não é em vão. Esse tempo é o Senhor provando vocês, para que vocês possam desfrutar de voos mais altos e mais profundos. Basta confiar na provisão de um Deus que nunca falha. Às vezes é difícil, irmãos. Abraão poderia não querer ouvir a voz de Deus, mas por mais que ouvir a voz de Deus é levar a um ambiente de prova, ouvir a voz de Deus é se caminhar em direção às promessas de Deus para as nossas vidas.